Bom, o doutor Leandro Teles hoje está com a gente. Como vai? Tudo bom, Kátia? Tudo bom? Tudo Certinho? Ótimo, tudo ótimo. Hoje vamos falar de enxaqueca. Agora, comecinho do programa, eu já comecei logo dizendo que enxaqueca afeta mais as mulheres. Por que isso acontece? Isso acontece. Primeiro, enxaqueca é uma das doenças mais frequentes e ela é bem democrática. Então, ela pega rico, pobre, preto, branco, homem, mulher, mas tem uma frequência maior nas mulheres, principalmente entre os 12 e os 50 anos. Se você pegar criança, a taxa é quase igual de homem e mulher. Mas se pegar nessa idade de 12 aos 50, mulher tem 3 a 4 vezes mais enxaqueca do que homem. E a gente acredita que isso seja decorrente da questão hormonal. Então a oscilação, a montanha-russa hormonal que a mulher tem durante a vida reprodutiva, nessa fase que eu falei, onde já tem mais enxaqueca, isso pode levar a um gatilho de crise de enxaqueca. Mas não é só isso. Então a questão hormonal, a queda do estrógeno explica uma parcela, mas a mulher é mais ansiosa, mais tensa, tem sono pior. Então também tem outros gatilhos. Não dá para explicar tudo só pela menstruação, né? Vamos ver os nossos mitos e verdades? E olha, vai mandando suas dúvidas que o doutor Leandro já esclarece já. Toda dor de cabeça mais forte pode ser considerada uma enxaqueca. Mito. Quando a gente acha doeu mais forte, é enxaqueca. Enxaqueca é uma dor bem característica, bem peculiar, né? A gente acredita que em torno de 30% das mulheres em idade fértil... Muita gente. Muita gente. No Brasil, são mais de 30 milhões de portadores de enxaqueca. Quem tem enxaqueca tem tendência, tem predisposição a ter um tipo peculiar de dor de cabeça, que tende a ser mais lateralizado, ou à direita ou à esquerda, às vezes varia de lado. É uma dor que tende a ser mais pulsátil, como se fosse um coração batendo, um vaso latejando na cabeça, intensidade moderada a forte, né? E ela tem uma característica que é importante, ela não vem sozinha, ela vem com um pouco de náusea, intolerância ao ambiente, a luz incomoda, o cheiro às vezes incomoda, ruído, barulho, a pessoa quer ficar quietinha num quarto escuro, em silêncio. A dor ela dura de 4 a 72 horas. Imagina uma crise terrível dessa, 2, 3 dias. Né? Então, por isso que diminui muito a qualidade de vida dessa pessoa, né? Diminui. Muita gente menospreza, achando que a enxaqueca é uma doença menor ou é benigna. Não. Ela é extremamente maligna porque ela acaba com a qualidade de vida. A pessoa tem que faltar às vezes na escola, perde dia de trabalho. É a segunda causa de falta no trabalho, só perde para dor lombar. Então, olha o impacto na qualidade de vida. A pessoa, por exemplo, tem um jantar e não pode. A pessoa tem uma atividade e não pode. Então é uma doença limitante. Tem gente que tem dores quase todo dia ou toda semana. Mas aí depois não sabe por quê que essa pessoa acaba ficando cada vez mais ansiosa e entra naquele ciclo vicioso, né? Porque fica mais ansiosa, mais tensa, porque quem consegue viver tanto tempo assim, com tantas dores fortes, exatamente. Né? A pessoa sofre 3 vezes. Primeiro pela dor em si, a doença. Segundo pelo medo de ter a dor, medo de passar mal, que já dá ansiedade. Terceiro pelo preconceito das outras pessoas não entenderem o que ela sente. Como todo mundo sente um pouquinho de dor de cabeça, tipo tensional, tensão muscular, a gente julga o outro. Por que não toma um remedinho? A enxaqueca é diferente. Então ela não é só uma dor forte, ela tem intolerância ambiental, alteração gastrointestinal. E sabe que 20% de quem tem enxaqueca também tem um outro fenômeno chamado aura, que é um sintoma neurológico, que acontece geralmente antes da crise, pontos brilhantes na visão, formigamento. Isso também assusta muito o paciente. Porque acho que está tendo um outro problema sério. Acha que está tendo um derrame, ou que tem um tumor. É uma coisa que dura de 5 a 60 minutos. E quem tem sabe o quão terrível é isso. Terrível mesmo. Vamos ver mais um? Bora. A enxaqueca desaparece na menopausa. Outro mito. Na verdade, existe uma tendência a melhorar em algumas mulheres. A gente acredita que 60 a 70% das mulheres que têm enxaqueca melhoram na menopausa. Principalmente aquelas, Kátia, que têm mais dor no pré-menstrual. Tem mulheres que só têm dor no pré-menstrual. Essas são as que mais melhoram na menopausa. Agora tem outras que têm outros gatilhos. Estresse, ansiedade, distúrbio de sono, alimentação, ficar muito tempo sem comer, alguma outra substância. Essas não melhoram após a menopausa. Tem algumas até que começam a ter dor depois da menopausa. Não é o mais frequente, mas é possível. Então isso é um mito do jeito que está exposto. Não desaparece em todas as mulheres, mas tende a melhorar em uma parcela delas. Né? Vamos ver mais uma. A causa da enxaqueca está no fígado. Já ouviu dizer isso?
Eu já, mas será que é verdade? Isso é mito, isso é um absurdo, Mito? né? É muito comum, até hoje, acho que no Facebook ou no Instagram, alguém fez essa pergunta. É o meu fígado. Então, por quê? Porque a pessoa tem refluxo, sente náusea, sente gosto amargo, e aí tudo é culpa do raio do fígado. Ou comeu alguma coisinha que não caiu bem, teve dor, é o fígado. né? Nesse caso, não tem nada a ver com o fígado. A doença enxaqueca, ela é uma doença cerebral, neurológica. O cérebro, ele é predisposto, ele é instável. Então, qualquer alteração interna leva a dor dessa característica ou externa. Então essa pessoa fica muito sensível. O fígado não tem nada a ver com isso, apesar do sintoma lembrar alguma alteração gastrointestinal. Mas é o cérebro alterando o estômago, não o fígado. Mas você pode ter uma crise de enxaqueca por excesso de medicamentos? Pode. Você também? pode ter por excesso de álcool, por ficar muito tempo sem comer, alguns remédios. Tem mulheres, por exemplo, que têm enxaquecas com anticoncepcional. Outras melhoram com anticoncepcional, mas pode acontecer. E tem alguns remédios que podem induzir crise de dor de cabeça. Antidepressivos, remédios para sono. Então é importante sempre, quando vai tirar a história, ver se não tem alguma coisa diferente. Existe uma relação entre alimentação e enxaqueca, e substâncias em enxaqueca, mas que não passam diretamente pelo fígado, não. O fígado quase sempre está muito bem, obrigado. Ele é um vilão, tadinho, mas não tem culpa nenhuma. Ele é mais até alvo do que causa. Ele geralmente não está alterado. Volta e a gente tem outros mitos e verdades e muitas perguntas. Voltando com o Dr. Leandro Teles, vamos ver qual é o outro mito ou verdade? Vamos lá. Exame de imagem, ressonância ou tomografia é fundamental para fechar o diagnóstico. Isso é mito, mais um mito, isso é mentira. Na verdade, a enxaqueca, o diagnóstico é clínico, baseado na recorrência e na característica da dor. O neurologista, o médico vai perguntar, de acordo com aqueles critérios que eu falei, quanto tempo durou a crise, que lado que doeu, qual a intensidade, qual foi o gatilho, ele vai diagnosticar. Ele tem que fazer um bom exame físico, né? Porque quem tem enxaqueca tem um exame físico e neurológico normal, então é importante fazer o fundo de olho, examinar, aferir a pressão, ver a PM. E o médico só vai pedir exame se ele estiver suspeitando de alguma outra doença. Então o exame serve para afastar outras doenças, mas geralmente na enxaqueca o exame ele vem normal, tá bom? Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Existe cura para enxaqueca? Não falamos em cura. A enxaqueca é uma doença de determinante genético. Por isso que até tem uma tendência, quem tem história familiar de enxaqueca, de também ter. Então, a doença ela não se cura, não sara. A pessoa sempre mantém uma tendência que pode se manifestar se os gatilhos estiverem presentes. Quer dizer, há necessidade de mudança de hábito. Tem que reconhecer o gatilho, entender como é que a sua enxaqueca se comporta e tem que mudar o estilo de vida. Algumas pessoas vão precisar de medicamento para evitar crises mais fortes. A gente chama de profilaxia ou prevenção por medicamento. Mas a gente não fala em cura, a gente fala em controle. Quando a gente consegue trazer essas crises para uma coisa mais eventual, deixar a pessoa mais protegida, a gente considera a pessoa tratada, mas nunca curada. Mas a qualidade de vida dessa pessoa passa a ser outra. Recupera. Né? Então, quando você tem uma crise a cada 3, 4 meses, mais leve, que responde bem ao remédio, então a gente tem que trazer para uma frequência aceitável, para uma intensidade aceitável e para uma boa resposta aos analgésicos comuns. Conseguiu isso, qualidade de vida retomou, a pessoa está tratada. Mas não falamos em cura em 100% não. Agora, e grávidas com enxaqueca? Boa Pode pergunta. tomar o medicamento? Grávida, mulher, idade fértil, é quem mais tem, né? Agora, na gravidez é interessante. A enxaqueca ela tende a melhorar no 2º e 3º trimestres. Porque legal. o nível do hormônio sobe e fica constante. Quem tem mais enxaqueca é quem tem oscilação hormonal. E a grávida ela mantém níveis altos no 2º e 3º trimestre. Agora, o 1º trimestre é chato. E é justamente naquele que a gente não pode tomar muita medicação. Então, tem que tomar cuidado. A grávida, ela tem que fazer prevenção mais natural, tentar medidas não medicinais, não farmacológicas, e também tem alguma restrição com algum tipo de remédio. Tem alguns que elas podem. Então tem que conversar com o ginecologista, com o neurologista, porque em cada trimestre está liberado um tipo de medicação. Que legal. Mas elas têm que abusar da acupuntura, relaxamento, feedback, atividade física. Quando tem crise, ir para um lugar mais calmo, repouso, escuro, coisa gelada na cabeça. Douyin pode ajudar, a medicina chinesa. Então a gente tenta evitar o remédio. Quando tem que usar, tem que ser remédio apropriado para a gestação. Vamos ver mais um? Quem tem enxaqueca não pode tomar anticoncepcional. Isso é um grande mito também. Na verdade, o anticoncepcional ele é contraindicado para alguns tipos de enxaqueca. Essa que tem a aura, essa que é 20%, quando você tem um sintoma neurológico, a gente evita o anticoncepcional tradicional.
pode discutir alguns outros tipos. Quem tem enxaqueca comum, sem aura, que é a maioria, 80%, ela pode eventualmente usar anticoncepcional. Lembrar que o anticoncepcional deve ser evitado para mulheres que fumam, para mulheres acima de 35 anos, pelo risco de trombose. Então tem que ser personalizado, tá? Então o anticoncepcional ele não é tão vilão assim. Na verdade, quem tem às vezes crise no pré-menstrual, às vezes até se beneficia. Do anticoncepcional. Porque às vezes faz o anticoncepcional sem pausa, ou com progesterona, sem estrógeno, ou que vai descendo devagarzinho a dosagem hormonal. Existem algumas artimanhas hormonais que, caso a caso, podem ser utilizadas. Agora, existem gatilhos de alimentos, né? Minha sobrinha, desde pequenininha, tinha enxaqueca. Então, tinham certos alimentos que ela não podia consumir. Chocolate tinha que ser pouquinho demais. Ou então aquele glutamato monossódico, se comia salgadinho, aqueles industrializados, dava enxaqueca nela. Isso acontece. Primeira né? coisa, a alimentação é um gatilho importante. A primeira dica é comer de forma fracionada e regular. O que mais dá crise de enxaqueca é ficar muito tempo sem se alimentar. Aí quando come um salgadinho que é mais E prático. aí se comer errado, então pronto. Coisas muito gordurosas podem dar dor. Algumas pessoas têm intolerância à fruta cítrica. Outras pessoas têm intolerância a coisas que têm glutamato monossódico. Tem até uma síndrome chamada síndrome do restaurante chinês ou da comida oriental, que tem bastante glutamato, mas essas coisas industrializadas também tem bastante. É. Mas tem gente que tem com salsicha, blanquete de peru, coisas que tem nitrito, nitrato, coisas que tem tiramina, como queijos mais envelhecidos, chocolate, cafeína em excesso. Agora é interessante que também a gente não pode passar um certo terrorismo nutricional. A pessoa tem que conhecer a sua enxaqueca. Cada um tem que ficar atento, né? Exatamente. Só tira da dieta aquilo que você percebe que é suspeito. Essas dietas radicais, que se corta tudo, então vamos cortar totalmente a lactose, dá, né? o glúten, sem nenhuma evidência. Cuidado. Tem que entender se no seu caso o gatilho é alimentar. Pode ser que seja outro gatilho. Pode ser o sono, pode ser o estresse, a ansiedade. Então é importante você conhecer a sua doença. Vamos para as perguntas que surgiram? Olha, a primeira de quem é? É da Kátia, da minha xará. Tem uma dor de cabeça muito forte que pulsa quase sempre no lado direito. Meu estômago fica péssimo e tudo incomoda. Barulho, luz, cheiro e movimentação. As crises ocorrem quase toda semana e duram até 2 dias. O médico sugeriu um analgésico logo que a dor aparecer, mas não resolve. Deve procurar um neurologista? Começando do final, deve procurar um neurologista sem dúvida nenhuma. A crise dela lembra muito a descrição de enxaqueca, né? Uma dor de intensidade moderada forte, pulsátil, apesar que a pessoa não tem que ter todos os critérios, ela pode ter alguns. Essa, coincidentemente, tem quase todos, né? Olha como o ambiente fica hostil, né? Barulho, luz, cheiro, né? Olha uma coisa que ela falou que eu não lembrei, a movimentação. Quem tem enxaqueca, às vezes, só de andar, subir uma escada, a dor piora. Então a pessoa quer ficar quietinha, ficar meio prostrada no cantinho. O médico fez o correto, que é tentar um analgésico. Só que chama atenção que a frequência da crise dela é muito alta. Quase toda semana e dura 2 dias. Isso. Ela está correndo atrás só da crise dando analgésico. Ela vai começar a abusar do analgésico. Ela não fez um tratamento para doença enxaqueca, e sim para crise de enxaqueca. No caso dela, tem que buscar um neurologista, fazer um bom diário de dor, reconhecer o gatilho, mudar hábitos e discutir a necessidade de um remédio preventivo. Acima de 2 crises ao mês, já é indicação de prevenção. Não dá para dar um analgésico só. Tem que dar alguma coisa que mude essa instabilidade cerebral. Pelo menos por um tempo, até ela voltar a ter uma frequência mais baixa. Mas como você começou dizendo, chegar a um neurologista é primordial para ela, Nesse né? caso, sim. Nos casos mais simples, eu acho que o clínico geral dá conta tranquilamente. O ginecologista, naqueles casos onde a dor é mais intensa, já tentou analgésico comum, eu acho bom buscar uma segunda opinião e preferencialmente mais especializada. Então, Kátia, vá ao neurologista e resolve logo essa história, né? Eu acho que sim. Quanto antes, melhor. É verdade. Vamos ver mais uma? Fernanda, tenho dores de cabeça horríveis desde os meus 16 anos. Percebo pontos brilhantes na visão que fica um pouco turva, mas os exames nunca mostraram nada. Minha mãe tinha algo parecido, que melhorou quando ela parou de menstruar. Estou fazendo um tratamento e tenho escapes muito raramente. Minha enxaqueca é genética? Volta e o Dr. Leandro Teles já responde pra gente. Voltando com o Dr. Leandro Teles, a Fernanda diz o seguinte: tenho dores de cabeça horríveis desde os meus 16 anos. Percebo pontos brilhantes na visão que fica um pouco turva, mas os exames que nunca mostraram nada. Minha mãe tinha algo parecido que melhorou quando ela parou de menstruar. Estou fazendo um tratamento e tenho escapes muito raramente. Minha enxaqueca é genética? Interessante essa pergunta, né? A gente vê que a pauta
foi bem produtiva quando a gente vê que tem várias respostas embutidas nessa pergunta. Primeiro, dor de cabeça horrível, forte, intensa, incapacitante, típico da enxaqueca. Começou aos 16 anos, logo depois da primeira menstruação. Pontos brilhantes da visão, sugere uma aura neurológica que acontece em 20%. A mãe tinha algo parecido. Olha a causa, genética, que melhorou, né? Depois que ela parou de menstruar. Que é comum acontecer em 60% das mulheres. Então ali a gente tem quase um resumo nessa pergunta. No final da pergunta, tem coisa genética? Tem, sem dúvida nenhuma. É possível que ela tenha uma evolução parecida e tomara que sim. E uma coisa mais interessante, a penúltima frase. Está fazendo tratamento e tem poucos escapes. Então tem jeito, né? Ela buscou ajuda médica, deve ter revisado uma série de gatilhos modificáveis, talvez esteja tomando medicamento, isso pode acontecer em doença crônica, e está melhor. Então eu acho interessante essa pergunta, e a resposta sim, tem realmente um cunho genético. Agora você vê, ela começa dizendo que eram dores de cabeça horríveis, depois passa a ser um escape raramente. Exatamente. Você vê como até a intensidade passa a ser outra, ela recobrou a qualidade de vida, não ficou curada, mas está bem melhor. Bem, que é o que vale, né, gente? Vamos ver mais uma? Legal. Miriam, criança pode ter enxaqueca? Pode. Pode ter, e não é tão raro, hein, Kátia? Só fala é raro, mas tem 8% das crianças, homens, meninos e meninas, podem ter enxaqueca. Tem descrições de crianças pequenas, até de 5, 6 anos. Menor, é difícil elas conseguirem verbalizar com tanta clareza, mas na infância a dor é um pouco diferente. Às vezes ela não é tão pulsátil, ela é mais sobre os olhos. Tem criança que tem muita dor abdominal, sabe aquelas cólicas recorrentes? E aí lá na frente abre um quadro de enxaqueca. Então existem peculiaridades. Então cuidado para não menosprezar, achar que tudo é para não ir na escola, ou às vezes fica perambulando, né? Vai no oftalmologista, vai no otorrino. Não acredita, e às vezes esquece de ir no neuroinfantil, neuropediatra, para poder fazer o diagnóstico de enxaqueca na infância. Principalmente quando tem história na família. Porque a gente já sabe que isso é uma tendência. Agora, eu falei da minha sobrinha, ela começou com 5 anos. Olha lá, 4, 5 anos. Pequenininha, né? Menino, era a coisa mais triste de ver, porque ela chegava, por exemplo, tinha uma reunião, o aniversário dela, aconteceu 2 vezes. Ela dava tchau para todo mundo, ia pro quarto e ficava no escuro com a TV desligada. Olha o comportamento típico de esquiva, né? Buscando ambiente tranquilo. Por isso é importante a informação. 8% de todas as crianças é muita criança. Muita gente, né? Vamos ver mais uma, a última pergunta de hoje. Da Carol. Existem tratamentos alternativos para tratar a enxaqueca? Ouvi dizer que a acupuntura pode ajudar. Existe sim, a acupuntura é uma boa, pode ajudar, tanto na hora da crise como prevenção, mas existem outros. Tem gente que não gosta de remédio alopático, tem algumas reposições vitamínicas que podem ajudar, tratamento físico com biofeedback, técnicas de relaxamento e meditação. Para quadros mais graves, o uso da toxina botulínica, para aquela que tem crises mais que 15 dias no mês, por mais de 3 meses. Então existem coisas alternativas, junto talvez com alguma indicação alopática tradicional para ajudar casos mais complicados. Mas a gente conversa com o seu médico, não é para parar o tratamento, para tentar terapias alternativas. De forma nenhuma. O médico ele é um parceiro. Quando você tem confiança, você tem que falar, eu quero seguir esse caminho. O médico ele é um consultor. Por isso que ele faz uma consulta. Então tem que ser tudo muito bem personalizado e ver qual que é o melhor tratamento que veste aquele paciente. Olha, vou mostrar para vocês o livro do Dr. Leandro Teles, antes que eu me esqueça. Para você não esquecer, são técnicas, hábitos e dicas para você afiar de verdade a sua mente e aperfeiçoar a memória. É treino também, né? É treino. O livro está muito legal, está sendo aí um grande sucesso. A gente tem eles nas livrarias pelo Brasil e também na internet. Às vezes a pessoa quer comprar pela internet, receber em casa. Em todos aqueles sites de venda na internet, ele já está à disposição. Gente, é para gente que é leigo mesmo, é linguagem fácil, a gente entende facinho. Não acha que é para médico não, viu? Sem dúvida nenhuma. É um livro de linguagem direta, acessível, leve, bem-humorada, onde eu coloco muitas coisas do que eu acredito do gerenciamento cognitivo, intelectual e também emocional. Bom, doutor Leandro, falar que bem-humorado, porque ele é bem-humorado. Tem gente que olha ele e fala assim, ele deve ser bravo. Bravo, sabe de nada, inocente. Então a gente também tem que aproveitar isso, tem que levar a vida com bom humor, é verdade, né, doutor Leandro? Tem que trazer leveza, porque já tem muita porrada que a gente já leva... E não tem jeito, né? Não, o que a gente não pode mudar, a gente aceita. Mas o que a gente pode facilitar, vamos ajudar, né? Verdade. Então, olha, é fácil de achar o livro do Dr. Leandro Teles. Vou passar para vocês o site do Dr. Leandro também, que é o www.leandroteles.com.br. No Facebook? Facebook é uma fanpage, Neurologista Leandro Teles. E no Instagram, Neuro Leandro Teles. Lá você pode deixar suas sugestões de temas também, tirar suas dúvidas, mas, gente... Tenha paciência, doutor Leandro é médico, trabalha muito, então dá para se responder quando tem um tempinho vago aqui a falar, né, doutor Leandro? Sucesso sempre. Obrigado. Beijo nas meninas, Bom viu? feriado. Obrigada, você também.